Agosto 9, lendo a história de Deus. Jeremias 5-8. Jeremias 5. Ninguém é justo. Percorram as ruas de Jerusalém, observem com atenção, procurem nas suas praças, se puderem encontrar alguém que haja com honestidade e que busca a verdade. Então eu perdoarei esta cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, ainda assim juram falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que a rocha e recusaram arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, porque não conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois, sem dúvida, eles conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará, um lobo do deserto os destruirá, um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que dela sair. Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. Porque eu deveria perdoar você? Os seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as necessidades deles, cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Subam por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque o povo de Israel e o povo de Judá foram totalmente infiéis a mim, declara o Senhor. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: Ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá. Jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Porque falaram essas palavras, farei que as minhas palavras na sua boca sejam fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacar você, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Uma aljava deles é como um túmulo aberto, todos eles são guerreiros, devorarão as suas colheitas e os seus alimentos, devorarão os seus filhos e as suas filhas, devorarão as suas ovelhas e os seus bois, devorarão as suas videiras e as suas figueiras, destruirão uma espada as cidades fortificadas, nas quais vocês confiam. Contudo, mesmo naqueles dias não os destruirei completamente, declara o Senhor. Quando perguntarem, por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco? Você lhes dirá, como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros na terra de vocês, assim agora servirão a estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Anunciem isto aos descendentes de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Declara o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu quem fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos agora o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas fixas da colheita. Contudo,
Os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita, como em um esconderijo de caçadores de pássaros, que preparam armadilhas para capturar gente. As suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim, eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los? Declara o Senhor. Não devo vigiar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam em proveito próprio. E o meu povo gosta dessas coisas. Todavia, o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Jeremias 6. Jerusalém é sitiada. Fuja em busca de abrigo o povo de Benjamim. Fuja de Jerusalém. Toquem a trombeta em Tecoa. Ponham um sinal em Bet-Aquerem, porque já se vê a desgraça que vem do norte, uma terrível destruição. Destruirei a filha de Sião, tão bela e formosa. Para onde os pastores vêm com os seus rebanhos, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam, cada um no seu lugar. Preparem-se para enfrentá-la na batalha. Vamos, ataquemos ao meio-dia. Ai de nós, o dia declina, e as sombras da tarde já se estendem. Vamos, ataquemos à noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Esta é a cidade que deve ser castigada. Ela está cheia de opressão. Como um poço produz água, assim ela produz a sua maldade. Violência e destruição é o que se ouve dentro dela. Doenças e feridas estão sempre diante de mim. Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Rebusque-se o remanescente de Israel tão completamente como se faz com uma videira, como faz quem colhe uvas, e você repasse os ramos cacho por cacho. A quem posso falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados, e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontram nela motivo de prazer. No entanto, a ira do Senhor dentro de mim transborda. Já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos. Tanto maridos como esposas também serão pegos. Os velhos e os de idade bem avançada. As casas deles serão entregues a outros, com os seus campos e as suas mulheres. Quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam curados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho e sigam-no, e a alma de vocês encontrará descanso. Todavia, vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse, prestem atenção no som da trombeta. Vocês, porém, disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observem, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra distante?
Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Por isso, assim diz o Senhor: porei obstáculos diante deste povo, pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Assim diz o Senhor: veja, um exército vem do norte, uma grande nação está sendo mobilizada. Desde os confins da terra, eles empunham o arco e a lança. São cruéis e não têm misericórdia. O barulho que fazem é como o bramido do mar e montam os seus cavalos em formação de batalha para atacar você, ó filha de Sião. Ouvimos os relatos sobre eles e as nossas mãos amoleceram. A angústia tomou conta de nós e dores como as de uma mulher ao dar à luz. Não saiam aos campos, não andem pelas estradas, pois o inimigo traz a espada e há pavor por todos os lados. Ó minha filha, meu povo, vista-se com pano de saco e revolva-se nas cinzas. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Eu o designei como examinador de metais, provador do meu povo, como uma fortaleza, para que você examine e ponha à prova a conduta deles. Todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de calúnias. Estão endurecidos como o bronze e o ferro. Todos eles são corruptos. O fole sopra com força para separar o chumbo com o fogo, mas o refino prossegue em vão. Os ímpios não são expurgados, são chamados prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Jeremias 7. A inutilidade da falsa religião. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fica à porta do templo do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer diante de mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que fiz com ele por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas, agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, declara o Senhor, apesar de eu ter falado a vocês vez após vez e não terem dado atenção e de eu tê-lo chamado sem que me tivessem respondido, farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, todo o povo de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele a mim, pois não o ouvirei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos já juntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Declara o Senhor.
não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais e sobre as árvores do campo, como também sobre o fruto da terra. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Andaram para trás, não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, vez após vez, eu enviei todos os meus servos a vocês, os profetas, mas não me ouviram nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, Jeremias, eles não os escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre as colinas áridas, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração que provocou a ira dele. O Vale da Matança. O povo de Judá fez o que era mal aos meus olhos, declara o Senhor. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando nele os seus ídolos repugnantes. Construíram santuários locais de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Por isso, certamente vêm dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, pois em Tofete enterrarão cadáveres por falta de lugar. Então, os cadáveres deste povo servirão de comida para as aves dos céus e para os animais da terra, e ninguém os espantará. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, pois essa terra se tornará um deserto. Jeremias 8. Naquele tempo, declara o Senhor, serão retirados dos seus túmulos os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes, dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém. Eles serão expostos ao céu, à lua e a todos os astros do céu, a quem amaram, serviram, consultaram e adoraram. Não serão ajuntados nem enterrados, antes serão como esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má preferirão a morte à vida em todos os lugares para onde eu os expulsar, declara o Senhor dos Exércitos. Pecado e castigo. Diga a eles, assim diz o Senhor: quando os homens caem, não se levantam mais. Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele. Por que será então que este povo se desviou? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes estão determinadas, e a pomba, a andorinha e o torto observam a época da sua migração. Mas o meu povo não conhece as ordenanças do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando, na verdade, a pena enganadora dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso,
Entregarei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, todos os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Eu quis recolher a colheita deles, declara o Senhor, mas não há uvas na videira nem figos na figueira, as folhas estão secas, os que lhes dei será tomado deles. Por que estamos sentados aqui? Reúnam-se, fujamos para as cidades fortificadas e pereçamos ali, porque o Senhor, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Esperávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos seus cavalos, ao relinchar dos seus garanhões. A terra toda treme. Vieram para devorar essa terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela habitam. Vejam, estou enviando contra vocês serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas picarão vocês, declara o Senhor. Não há remédio para a minha tristeza. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro do meu povo, que vem de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Não se acha mais ali o seu rei? Porque eles provocaram a minha ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.